Eu tinha comentado, né, da perspectiva do Mazet, estudar o lazer a partir da sociologia, mas uma outra disciplina que tem se dedicado bastante a isso e a entender a motivação das pessoas em relação às suas práticas é a psicologia, né, particularmente a psicologia positiva, que é um ramo que vai procurar estudar, então, não só as patologias, digamos assim, né, da psicologia, enfim, neuroses e coisas do tipo, mas vai procurar entender o que faz as pessoas felizes, né? O que as pessoas felizes ou que se sentem bem, enfim, que têm uma saúde mental bastante forte, né? O que elas fazem, como é que elas se constituem, enfim. E aí então os estudos de lazer entram bastante nesse sentido. E eu vou trazer para vocês aqui dois que eu encontrei, que eu achei interessantes, né? Um deles fala um pouco isso, né, sobre o lazer e o bem-estar subjetivo, um modelo dos mecanismos psicológicos como fatores de mediação. Então, o que eu achei interessante nesse estudo aqui, né, é um pouco esses fatores que ele vai comentar, né, que acabam sendo mecanismos que auxiliam as pessoas no seu processo de, enfim, de bem-estar, né, em relação ao lazer, o que o lazer traz para elas, né, que eles resumem um pouco nesse acróstico aqui que é drama, né. Então, por um lado, eu tenho uma ideia de saída, né, de evasão, de destacar, detachment, né, de algum objeto, por exemplo. Então eu saio daquela minha rotina cotidiana, né, e com isso eu consigo me recuperar de alguma maneira, né, ao estar afastado, nesse sentido, né, um pouco essa própria proposta das férias vai um pouco nisso, né. Então essa recuperação a partir do afastamento da rotina. Um elemento também que tem bastante presente, né, é que esse é um tempo de desenvolvimento da autonomia do sujeito, né, em que ele vai escolher o que ele vai procurar fazer, e nesse sentido, então, vai ser um espaço para desenvolver as habilidades, né, em relação a diferentes aspectos. Essa ideia de mastery aqui quer dizer isso de alguma maneira, ter domínio, de adquirir novas habilidades nesse sentido, né? E isso tem uma perspectiva para a autoestima que é bastante interessante, né, da pessoa se sentir mais capaz de realizar algumas coisas. O outro M, né, é o meaning, que é o próprio significado, né, que a pessoa vai atribuir àquele tempo de lazer que ela tem. E por fim a afiliação, né, que é um pouco o que a gente até já discutiu no nosso primeiro encontro, né, o quanto essas atividades também dizem respeito à própria identidade pessoal, né, de cada um. Então, na medida em que eu realizo as atividades de lazer, eu de alguma maneira procuro me afiliar a alguns grupos ou uma certa identidade, por exemplo, entre os participantes de determinado esporte, né, acaba se criando uma comunidade em relação a isso, ou outros elementos, né, como a gente viu até no próprio estudo aquele lá, o pessoal que gosta de ir em igreja, participar de organizações sociais, né, outros elementos. Bom, e um outro estudo, né, que eu achei bacana é esse aqui, né, que fala sobre os benefícios psicológicos na participação do lazer. E ele vai procurar fazer uma taxonomia das atividades de lazer, né? O que é uma taxonomia? Não sei se vocês se lembram lá das aulas de biologia ou daqueles museus como o Carlos Ritter aí em Pelotas, né, que tem aquele monte de bicho empalhado, enfim, procura classificar, né, as diferentes atividades de lazer pautado em necessidades que elas suprem, né, de alguma maneira, que elas gratificam, né? E inclusive eu coloquei para vocês um questionário ali, né, um Google Forms que eu fiz. Eu peguei 4 atividades que eu imagino que boa parte de vocês devam fazer, né, e procurei reproduzir o que eu entendi ser, né, esse instrumento de pesquisa utilizado pelo Tilson, pela Barbara Eldredge, né? E aí eu acho que é interessante vocês procurarem preencher aquilo até para ter um pouco uma noção do que são essas diferentes dimensões aqui que eles estão falando, né? Mas para a gente discutir um pouco essa questão metodológica mesmo, né? De como é que eles chegaram nesses resultados e de avaliar, então, né, essas diferentes propriedades dessas atividades de lazer.